Pessoal, no vídeo de hoje vamos começar por configurar o roteamento OSPF. É um tipo de roteamento muito simples, é prático, né? É um roteamento dinâmico. Então, os nossos dispositivos, os nossos roteadores e os switches de multicamadas, eles irão comunicar entre si. O que nós precisamos simplesmente fazer para que toda a rede ela seja visível nessa área OSPF é simplesmente anunciar cada rede que está diretamente conectada a um roteador do processo OSPF. E ele, esse roteador, anunciará posteriormente nos outros dispositivos conectados a eles, os vizinhos, né? Essas redes. Então ele é bem simples. Eu vou explicar passo a passo cada comando que vocês estão a ver aqui, que nós vamos utilizar nesse nosso exemplo. Então, vamos começar pelo switch 1. Primeiramente, nós vamos aqui para a nossa linha de comandos. Ao contrário do roteador, os switches multicamadas eles não funcionam como switches de forma padrão. Então, antes de começarmos a configurar o OSPF, nós precisamos primeiramente dizer que ele suporta o roteamento, né? Com esse comando aqui, IP routing, nós estamos a ligar basicamente o roteamento, né? Nesse switch. Então, primeiro comando, IP routing. Depois nós temos o router OSPF 10. O 10 é o ID da área OSPF e o router OSPF ele dá início a essa configuração OSPF, né? Para este dispositivo, para o switch número 1. Prontos. Então, o que é que nós temos a seguir? A seguir nós temos os endereços IPs de cada subrede que está conectada diretamente a esse switch. Eu fiz aqui, e recomendo que vocês façam o mesmo, né? Coloquei legendas para cada uma das 6 subredes que nós temos aqui, né? Para cada departamento eles têm as suas subredes. De novo, é, agora vocês conseguem ver mais ou menos o porquê que é importante ter essa tabela de endereçamento para que nós possamos saber exatamente quais são os endereços dos departamentos e vendo aqui, colocando assim na legenda, vocês vão conseguir mais ou menos ter uma noção rápida de qual é o endereço de um específico departamento, né? Então, nós precisamos anunciar cada uma dessas subredes no nosso OSPF, nosso processo de OSPF. Para além, né, dessas subredes, essas duas aqui também, né, que conectam o núcleo, o router 1 e o router 2 ao switch 1, né. Então, no total, são 8 subredes a serem anunciadas, a serem configuradas nesse switch para o processo de OSPF. Lembrando, nós iremos anunciar ou configurar nesse switch subredes que estão diretamente conectadas a ele. Ou seja, ele e o switch possui uma interface pertencente àquela rede. Então todas as interfaces precisam participar, né, desse processo. Então nós temos aqui as nossas redes que estão diretamente conectadas a esse switch. Para além das redes, nós precisamos colocar a wildcard mask. O que é isso? Traduzindo para o português seria máscara coringa, mais ou menos isso, que é basicamente o contrário da máscara daquela rede. Nessas subredes nós temos a máscara 25, ou seja, máscara 128, né? 25, 128. Então, o que é que nós precisamos fazer para chegar nessa máscara coringa? Nós precisamos subtrair em cada octeto 255. Ou seja, para essa subrede aqui, que a máscara é 25, que a máscara é 128, né? Nesse caso, por exemplo, né? Aqui, nós vamos subtrair 255 para cada um desses octetos. Se nós subtrairmos 255 para esses três, obviamente teremos 0, 0, 0. E 255 menos este 128, nós teremos 127. Então, é basicamente o cálculo que se faz aqui, né? Então, esses zeros correspondem à subtração de 255 e aqui é 255 menos 128, que é a máscara real, né, da rede. Então, é basicamente o contrário, né, da máscara decimal, da máscara normal. Área 0, ou seja, a área do nosso, o ID da nossa área OSPF.
Não confundam esse ID área 0 com esse aqui. Esse é o ID do processamento do processo SPF. E aqui área 0 é exatamente o ID da área, né? Dessa área que vai estar a funcionar o SPF. Então, eu vou copiar todos esses comandos. Não preciso colocar. Sim. Mais um comando que eu esqueci-me. Router ID 1. Esses 4 uns, né? O que é que isso faz? Esse router ID, ele simplesmente atribui um ID a esse dispositivo switch no processo OSPF. Dentro do processo OSPF, cada roteador precisa de ter um ID para que eles possam se comunicar entre si e possam identificar-se, né? Então é importante que esse ID esteja presente. E o router ID ele precisa sempre ser configurado antes de você anunciar as redes que vão participar do roteamento SPF. Então vou copiar isso aqui. Opa, parece que teve um erro na rede 3. Sim. Faltou o endereço aqui. 0. Sim. Agora sim. Ok. Exit. Pronto. Então agora nós acabamos de configurar dentro desse processo OSPF, nesse switch, né? As redes que vão participar dentro desse processo. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa para o roteador ou o switch número 2, né? Nesse caso. O mesmo vale para os routers que nós temos aqui, router 1 e router 2, mas ao contrário dos switches multicamadas, nós não precisamos aqui colocar o IP routing, porque os routers em si eles já têm essa funcionalidade de roteamento embutida neles, né? Então nós vamos só copiar esses comandos que nós temos aqui. E vocês já conseguem ver que ele mostra aqui uma informação de que ele começou o processo de bem, na verdade é um processo que ele começa para comunicar que ele consegue ter essa comunicação com o seu vizinho, né, com o roteador que está próximo dele. Então, nesse caso seria o roteador roteador, na verdade não o roteador, mas os switches, né, esses dois aqui. Porque nós, lembrando, nós colocamos ID 1.1, esses 4 uns são correspondentes a este switch, e esses 4 2 nós temos aqui que são correspondentes ao switch número 2. Então, já temos uma conexão assim entre esse router e os dois switches. Agora nós vamos fazer exatamente o mesmo para esse router número 2. Ok. Então, ele pegou a conexão. Ele pegou a conexão com os dois switches, né? O switch 2 e o switch 1.
Pronto. Obviamente, o mesmo processo vai ser feito para esses dois roteadores aqui, mas lembrando, né, que numa configuração real, numa topologia real, nós não temos acesso aos roteadores e ISPs, né? Nós temos acesso aos roteadores até a camada núcleo, né, que é a área assim de gerenciamento do roteamento dentro da empresa, né? O que acontece depois, além dessa camada, não está no nosso alcance, mas, obviamente, aqui para o nosso exemplo, nós vamos ter que configurar o roteamento para eles também. Então, como eu mencionei antes, os switches eles precisam estar conectados. Eles anunciaram redes que estão conectadas diretamente a eles, que são 8, né, 6 aqui e 2 dessas interfaces que são conectadas aos routers. Os routers, cada um deles anunciou 4 redes. Cada um deles anunciou 4 redes, porque eles têm 4 interfaces, cada uma pertencente a uma subrede. Reparem que a máscara coringa aqui no switch, no caso dos roteadores, nós temos aqui 3. 3 por quê? Porque essas interfaces que nós temos máscara 30, ou seja, máscara 252, nós subtraímos novamente 255 menos 252. O resultado dessa operação é 3. Então, por isso a máscara coringa aqui nós temos 3, né? Esse IP, obviamente, é o IP da rede nas interfaces, né, nesse caso. Então, nós temos 4 interfaces, 4 subredes para cada roteador. Obviamente, eu falo aqui dos roteadores núcleo, né? No caso dos roteadores ISP, nós vamos anunciar apenas duas subredes, né, nesse caso. Da mesma forma, a máscara coringa 3, porque a máscara normal, né, é 252 e subtraindo nós temos 3. Mesmo processo. Então, vamos fazer isso aqui agora para o router ISP1, primeiramente. Tá? Você já consegue ver aqui que nós já temos uma comunicação com os routers núcleo, tanto o 1 e o 2, né? E isso aqui representa os IDs. Vocês conseguem ver o porquê que é importante nós colocarmos esses IDs, né? Sem eles não teríamos essa identificação, né? Ok, então agora vamos configurar o roteador 2 do ISP. Pronto. Ainda está a processar. E pronto. Então, conseguimos ver que a nossa configuração USPF foi feita com sucesso. Os 6 roteadores, vamos chamar roteadores esse aqui também, né? Os 6 roteadores, né, conseguiram entre si comunicar-se, estão todos em sintonia, né? Nós vimos aqui as mensagens, estas aqui, que eles têm essa comunicação. Então, quando vocês observarem esse comunicado, esse comunicado significa que a comunicação com o seu vizinho, né, nesse caso, o roteador 1 e 2, desse aqui, foi feita com sucesso. O mesmo acontece com o switch 2, que também vai ter uma comunicação com esses aqui. Assim que terminamos a nossa configuração SPF aqui para os nossos roteadores, nós podemos agora vir aqui para a sala de servidores, configurar os endereços IPs para alguns dispositivos aqui de forma estática, né? Então vamos começar aqui pelo nosso servidor DHCP, Desktop IP Configuration. Então, o endereço dele, obviamente, tem que pertencer a endereços dessa subrede, né? Então, nós teremos, nesse caso, vamos pegar 130, vamos deixar o 129 para porta gateway,
Normalmente a porta gateway nós colocamos o primeiro endereço disponível, né, para aquela subrede. Então 129 fica para a porta gateway, que é a porta do switch, né, ou sim, do switch. Então aqui teremos máscara 240, ok. DNS server, servidor de DNS, ele vai ter o endereço 131, já já vamos configurar ele. Então, é isso. DHCP 130, máscara 240, gateway 129 e o DNS server 131. Agora, na configuração do servidor DNS, vamos aqui, desktop, 131, máscara 240, que corresponde a 28, né? Gateway 29, 129, e aqui podemos deixar assim. Ok, vamos configurar aqui o PC. $132, por exemplo. 240. Ok. O servidor e-mail veremos depois, daqui a pouco. Agora, nosso próximo passo vai ser configurar no servidor DHCP algumas pools para os nossos departamentos, de formas com que esses endereços sejam distribuídos, né, para cada um destes dispositivos nos departamentos. Então, para isso, nós entramos aqui no servidor DHCP, clicamos em serviços e depois DHCP. Aqui, nós primeiramente selecionamos on, definimos o nome da pool, né, que nós queremos, né, do conjunto do departamento que nós queremos configurar. Vamos começar aqui, por exemplo, de vendas. Né? Ok, então vamos começar por preencher os endereços IPs. Então, nesse caso, né, nós temos a rede 192 e termina com 1.0. Então, nesse caso, nós queremos que o servidor, a porta gateway, seja o primeiro endereço disponível dessa rede. Então, nesse caso, seria 1. Ok? E seria a porta desse switch aqui ou do outro switch, no outro lado, né? Bom, feito isso, servidor DNS, o endereço é aquele que nós acabamos de ver, né? Desse servidor aqui, no terceiro andar. Por isso é que nós temos aqui 3, né? Convenientemente configuramos de uma forma com que nos andares, no terceiro andar tenha 3, no segundo temos aqui os 2 e no primeiro 1. Ok, enfim, um bocadinho de estética. Tá bom. A máscara nós temos 128, obviamente. Aqui nós vamos definir a partir de que momento nós queremos atribuir os endereços, né? Então nós podemos, sei lá, nós temos um intervalo muito longo, né? Porque nós vamos utilizar 120 usuários, então, sei lá, talvez podemos começar a atribuir a partir do 6, talvez. Então, aqui nós podemos colocar 120 usuários. E depois, quando tiver tudo configurado, aqui deixamos vazio, né? Esses dois últimos são relevantes. Depois de fazerem isso tudo, confirmem que está tudo certo. Os endereços correspondem aos endereços dessa área aqui de vendas, né? Que nós estamos a criar. E depois, se estiver tudo certo, adicionar. E nós vamos fazer isso sucessivamente para cada para cada um desses departamentos, né? Ok, então vamos mudar o nome aqui. HR. Ok, assim que vocês terminarem de criar as pools de cada departamento, vocês vão ver essa tabela aqui logo abaixo e vocês podem verificar se está tudo certo, se os endereços de gateway, né, que são os endereços assim que conectam ao próximo router, nesse caso, estão ok, né, configuradas, está tudo certo, o de servidor de DNS está correto, e os endereços IP. Enfim, podem aqui, tem uma tabela aqui resumida para ver se está tudo
conforme vocês desejam. Ok, configuramos agora o nosso servidor de DHCP. Vamos aqui adicionar não, né? Vamos terminar aqui a nossa configuração do nosso servidor DNS, né? Para termos já o recurso ativado. Então nós vemos em DNS, serviços, DNS novamente, e aqui escolhemos on. Aqui nós vamos escolher meio que domínio, né? Vamos supor www.empresa.net, por exemplo. O endereço, aquele que nós configuramos para todos os dispositivos. Assim que tiver tudo preenchido, adicionar. E pronto. Pessoal, vocês lembram no início do projeto, quando nós criamos e configuramos as VLANs, né, para os switches? Nós também fizemos isso para os switches de multicamada, né? Os switches da camada 3. Nós criamos as VLANs neles também, né? Nesses dois switches. Justamente para que nós possamos aqui agora fazer esse passo que nós vamos aqui criar, né? Nós vamos agora permitir para que haja comunicação entre eles, né? Porque a comunicação direta entre dispositivos numa VLAN para outra, de forma direta, não dá. É preciso que haja um roteamento entre eles, né? Então, isso chama-se inter-VLAN routing, né? Que é um roteamento entre dispositivos, né? Eles podem se comunicar, né? Dispositivos de diferentes VLAN. E para isso, nós precisamos definir uma interface virtual no switch, né? Por exemplo, aqui nesse switch, que vai para cada VLAN, né? Que vai permitir esse acesso para outra rede, para outra VLAN, nesse caso, né? Então, nós temos uns comandos para isso, já aqui no nosso Notepad. Então, nós vamos aqui copiar eles um por um, né? Obviamente vou explicar exatamente o que cada comando representa. Então, começando aqui, nós vamos começar pelo intervlan 100. Esse comando vai nos permitir entrar no modo de configuração dessa interface dessa VLAN 100, que é a VLAN correspondente ao departamento de vendas e marketing, né? Então, vamos aqui no shutdown para levantar. Colocamos esse comando aqui que é bem conhecido por vocês, que é o IP-add. Esse endereço que nós estamos a colocar aqui é exatamente o endereço de gateway que nós configuramos no servidor DHCP para esse conjunto de endereços do departamento, né, de vendas. Então, esse endereço 1, que termina em 1, é o endereço gateway, é o endereço da interface dessa VLAN 100. Então, sempre que houver uma tentativa de comunicação de um dispositivo daqui, do departamento de vendas, para, sei lá, para finanças, ele vai passar por essa interface 1.1, né, que se encontra aqui no switch, e só assim o switch que tem capacidade de roteamento, esse switch multicamada de capacidade de roteamento, ele vai redirecionar, vai reencaminhar esse pacote para o departamento das finanças, obviamente através do nosso OSPF que nós já configuramos. Então, essa configuração aqui é exatamente a ponte que conecta as VLANs. Ok, então, vamos adicionar o endereço. Depois, esse comando IP helper address, ele nos permite configurar o endereço de servidor DHCP para esse departamento, para essa VLAN. Ou seja, todo pedido, né, todo request de endereços para os dispositivos pertencentes àquela VLAN, eles vão ser direcionados para esse endereço que nós temos aqui, que é o endereço do servidor DHCP. E ele, obviamente, tendo já aquela pool criada, né, de endereços para essa VLAN, para essa rede, para essa subrede, ele vai saber distribuir os endereços para os dispositivos. Simples assim. Pronto. E terminamos aqui a configuração da VLAN 100. Obviamente o mesmo vai acontecer para todas as outras VLANs, né? É igual. Só mudamos o endereço aqui de gateway, né? Cada VLAN vai ter o seu endereço, né?
por causa da subrede que nós temos. É só trocar também os IDs e basicamente é tudo igual. Nós vamos fazer esse passo para os 6 departamentos e também isso vamos fazer em cada switch, não só no switch 1. Então deixa eu copiar isso aqui. Pronto. Ok, quando vocês estiverem a fazer esse passo, muito cuidado com os endereços, com as interfaces, com as máscaras, é para que tudo possa correr bem aqui no final, né? Ok. Agora vamos repetir todo o mesmo processo no switch 2. Eu vou já copiar todo o comando e simplesmente colar ele. Ok. Então, como vocês veem aqui, nós temos o comunicado para cada VLAN que nós temos criada, que a interface agora está de pé. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Vamos ficar por aqui por enquanto. O próximo vídeo será o último vídeo dessa série, desse nosso projeto que nós estamos a criar aqui. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, coloque um like caso você esteja gostando dessa nossa, vamos dizer, aventura aqui no canal com esse projeto. Comente se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu vou tentar responder para vocês, tá bom? Beleza? Fiquem bem. Tchau.